Olá, sou eu aqui de novo, o professor Celso Marcos, e agora para falar para vocês sobre regra de 3 inversamente proporcional. Só que antes de começarmos a fazer esses exercícios, vamos fazer uma pequena revisão do que vem a ser regra de 3. Bem, a regra de 3, ela é uma maneira que nós temos de encontrar ou calcular um certo valor a partir de outros 3 valores que são dados no problema. Nós temos 2 tipos de regra de 3. A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Nesse primeiro momento, nós vamos nos ater à regra de 3 simples, ok? Bom, tanto a regra de 3 simples como a regra de 3 composta, elas podem ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E essa explicação de diretamente proporcional ou inversamente proporcional, nós vamos estar falando para vocês no transcorrer dos exercícios. E como é que nós identificamos uma regra de 3? A regra de 3, ela irá possuir somente 2 informações no texto, ok? Então, vamos primeiramente fazer este exercício que nós estamos propondo. Olha, no ano passado, para ir da escola ao local do trabalho de campo com os alunos, o ônibus gastou 3 horas desenvolvendo uma velocidade média de 40 km por hora. Preste atenção, olha, o que o problema nos deu? O problema nos deu horas e nos deu o quê? Velocidade. Vocês perceberam que o problema nos deu 2 informações, horas e velocidade. O que ele falou para nós? Que para ir até o local de trabalho, esse ônibus gastou 3 horas desenvolvendo uma velocidade de 40 km por hora. E isto é o que ele nos informou. O que ele nos informou? Que o problema tem horas e o problema tem o quê? Velocidade, não é isso? Estas foram as 2 informações. Aí ele faz uma pergunta. Para fazer a mesma viagem em 2 horas, qual deverá ser a velocidade do ônibus? Vocês perceberam que ele nos deu 3 informações e está pedindo uma 4ª informação. Olha, ele nos deu 3 e pede uma 4ª. A primeira linha que ele nos dá é a informação do problema. O que ele informou? Horas e velocidade. O ônibus gasta 3 horas desenvolvendo uma velocidade de 40 km por hora para transcorrer um certo percurso. Aí ele faz uma pergunta, que vem a ser a segunda linha para nós. A segunda linha é a pergunta. O que ele perguntou para nós? Em 2 horas, esse ônibus precisa desenvolver qual velocidade? Olha, ele gastou 3 horas com a velocidade de 40. Agora ele vai gastar 2 horas. E qual vai ser a velocidade? Aí que está o problema, vamos ter que resolver. É a chamada regra de 3. Vocês perceberam que eu tenho horas e tenho velocidade. Qual destas 2 informações está completa? Horas. Então é a partir daí que eu vou começar a analisar o problema. Eu tinha 13 e passei a ter 2. O que aconteceu com a quantidade de horas? Diminuiu. Agora eu preciso saber o que vai acontecer com a velocidade. Em 3 horas de percurso, eu preciso de uma velocidade de 40. Para fazer o percurso em 3 horas, eu preciso desenvolver uma velocidade de 40. Agora, e para fazer o percurso em 2 horas, qual deverá ser a velocidade? A velocidade tem que ser maior. Eu preciso correr mais, então a velocidade vai ser maior do que 40. Olha, para fazer o percurso em 3 horas, basta eu desenvolver uma velocidade de 40 km por hora. Agora, para eu fazer o percurso em 2 horas, o tempo vai ser menor. Então a minha velocidade é o quê? Maior. Uma setinha para baixo, uma setinha para cima. É uma regra de 3 inversamente proporcional. Quando isso acontece, o que eu vou fazer? A informação que tem o x,
eu vou manter o 40 continua em cima e o x vem para baixo. Não, olha, viu? Eu mantenho. Como ela é inversamente proporcional, eu vou inverter a outra informação. O 2 que está embaixo vai para cima e o 3 que está em cima vem para baixo. Então, por isso que ela é inversamente proporcional. A informação que tem o x eu mantenho, 40 em cima, x embaixo. Inverto a outra informação. O 2 de baixo vai para cima e o 3 de cima vem para baixo. O que nós vamos fazer agora? Agora nós fazemos a chamada multiplicação em cruz. Olha lá, eu vou ter 2x, que é igual a quem? 40 vezes 3. Olha lá, 2x é igual a quanto? 120. 2x é igual a 40 vezes 3, 120. Eu tenho aqui 2x e do outro lado 120. Eu não posso deixar letra e número do mesmo lado. Este 2 vai ter que passar para o lado do 120. Então eu vou manter o x igual. O 2 não está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Dividindo quem? O 120. Portanto, eu vou ter x igual a 120 dividido por 2. Quanto é 120 dividido por 2? 120 dividido por 2 é o mesmo que 60. 60 quilômetros por hora. Ou seja, para fazer o percurso em 3 horas, o ônibus precisa de uma velocidade de 40 km por hora. Para fazer o percurso em 2 horas, o ônibus vai precisar de uma velocidade de 60 km por hora. Então vejam bem, eu diminuí o tempo, em compensação eu precisei aumentar o quê? A velocidade. Nós diminuímos o tempo e tivemos que aumentar a velocidade. Ok? Vamos para mais um exemplo para vocês. Olha lá. Vejam bem. Um circo é armado por 15 homens que trabalham 8 dias. Opa, o que nós temos? Homens e o quê? Dias. 2 informações. Eles trabalham o quê? 8 dias, e para fazer esse serviço em 8 dias são necessários 15 homens. Aí ele faz uma pergunta: em quantos dias armariam esse mesmo circo 10 homens? Vejam bem, nós vamos ter um valor, 2 valores, 3 valores, e estamos procurando um quarto valor. É a chamada regra de 3. Vejam, nós temos aqui 2 informações: homens e o que mais? Dias. Temos a informação de homens e a informação de dias. E o que é que nós dissemos para vocês no exercício anterior? A primeira linha é a informação dada. Nós temos 15 homens que vão trabalhar 8 dias. 15 homens trabalham 8 dias para armar um circo. Na linha de baixo, nós vamos ter a pergunta. Aí ele faz a pergunta: em quantos dias? X. Em quantos dias? X dias, 10 homens irão armar esse circo. Olha lá. 15 homens armam o circo em 8 dias. E 10 homens vão armar esse circo em quantos dias? Não sabemos. Para isso, vamos ter que fazer a análise. E como é que nós vamos analisar? Nós vamos analisar pela informação que está completa. Qual a informação que está completa? Homens ou dias? Homens. Nós tínhamos 15 homens e passamos a ter 10 homens. A quantidade de homens diminuiu. Agora eu preciso saber o que vai acontecer com o número de dias. 15 homens precisam de 8 dias para armar o circo. Agora eu tenho menos homens. Eu tenho menos homens trabalhando. Se eu tenho menos homens trabalhando, eu vou precisar do quê? De mais dias para armar esse circo. Então, olha, 15 homens levam 8 dias. E 10 homens vão levar mais ou menos dias?
vão levar mais dias. Uma setinha para baixo, outra setinha para cima. Uma regra de 3 inversamente proporcional. Quando isso acontece, a informação que tem o x, nós não mexemos com ela. Mantemos. O 8 de cima continua em cima, o x que está embaixo continua embaixo. Vamos igualar. Como ela é inversamente proporcional, o 10 que está embaixo vai para cima e o 15 vai para onde? Para baixo. Pronto. O que nós fazemos agora? Uma multiplicação em x. Vamos lá? Vai ser o quê? 10 vezes x é igual a 8 vezes 15. 10 vezes x é igual a 8 vezes 15. 10 vezes x é igual a 8 vezes 15, é o mesmo que 120. Este 10 está multiplicando, ele tem que passar para o lado do 120. Como ele está multiplicando, o inverso de multiplicar é o quê? Dividir. Então, 10 vai dividir quem? O 120. Vai ser 120 dividido por 10. Quanto é 120 dividido por 10? É o mesmo que 12. Então, que conclusão nós chegamos? 15 homens trabalhando levam 8 dias. E 10 homens trabalhando, menos homens trabalhando, eles vão precisar de 12 dias de trabalho. Portanto, 10 homens trabalhando precisam de 12 dias para armar este circo. Ok? E assim terminamos os 2 exercícios relacionados à regra de 3 inversamente proporcional. Até a próxima!